Boa noite, pessoal, tudo bem? Que delícia estar aqui mais uma noite para conversar com vocês. Eu estava agora há pouco lá no Insta da psicóloga Ana Dandara e a gente estava tentando fazer por lá, mas eu não estava conseguindo conectar. Então, vamos ver se por aqui eu consigo chamar a Ana para a gente fazer um bate-papo super gostoso sobre como escrever a nossa história de auto-amor. A Ana é uma psicóloga incrível que faz um trabalho maravilhoso sobre auto-amor e autoestima, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar. Então, vou chamar a Ana, vamos ver o que consegue fazer, Ana. Vamos lá, cruzando os dedos. Vamos ver se por aqui a gente consegue. Olha lá, Não acredito que deu Ana! certo! Ai, que bom! Tava torcendo aqui. Falei, como assim? A gente não vai conseguir, lógico, mas nós somos persistentes, tá vendo, gente? Já fica aí uma grande lição. Eba! Como De um assim? jeito ou de outro. Não, e o mais lindo é que eles estão acompanhando a gente, sabe? Olha só, que pessoas incríveis. Parabéns. Tá vendo todo mundo de lá? Que legal. Bem-vindo, Sejam bem-vindo. bem-vindos. Ai, Quem estava lá no Insta da Ana, desculpa, pessoal, a confusão. E pior que a minha conexão tá boa, Ana. Acho que é algum erro do próprio Instagram da minha conta. Quando eu ia entrar, ele fechava. mas Enfim, o Instagram às vezes faz essas coisas, né? né? Coisas assim, eu sempre vejo acontecendo isso nas lives de algumas pessoas. Mas o importante é que dá certo, né? Sim, estamos aqui. Boa Bom, noite, pessoal. não sei como Bem-vindos a gente todos. começa, né? Por conta do que eu estava ali falando. O pessoal, se caso assistiu, tá lá gravado lá no meu feed, né? O arroba Pisciana Dandara. Dá uma olhadinha como a gente iniciou. Tá vindo todo mundo. Que lindo, gente. Gratidão. Ah, eu posso continuar falando de vocês? Vamos lá. Eu tô vendo que tem muita gente que é de lá. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Vocês são muito, muito especiais. Desculpa que eu não tinha percebido que tinha um monte de comentário, eu não estava vendo nada, eu estava empolgada ali. E, bem, eu quero apresentar para vocês. Olha, estou no Instagram da Leia, mas eu que vou apresentar, vocês entenderam, né? Olha só. Bem, a Leia, ela é uma psicóloga que eu ainda não conheci pessoalmente. Mas vocês vão perceber o jeitinho dela, que só de olhar a gente já se apaixona. Porque ela é um amor em pessoa, gente. Então, ela é uma psicóloga que eu admiro muito, me inspiro muito. Quando ela falou de fazer uma live junto, eu falei, quê? Hã? A Leia tá falando isso pra mim? Porque é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Então, ela é uma fonte de inspiração, né? Tem vários livros que ela já foi autora, né? Então, a Leia tem uma grande história aí e gratidão por fazer parte disso. Ai, obrigada, Ana, obrigada. Gratidão, também te admiro muito. Para quem não conhece a Ana, tá chegando aqui pelo meu Insta. A Ana faz um trabalho lindo sobre autoamor, autocuidado, autoestima, que é um tema que sempre faz o meu coração transbordar também, né? E um dia conversando ali com ela, né, a gente sentiu, né, que os temas que a gente vem trabalhando, eles conversam, né, de uma Sim. maneira muito bonita, né, especial. E então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, né? A Ana até já começou lá no Insta dela, né, sobre a importância, né, do autoamor, né, da autoestima e como que a gente pode potencializar, né, essa caminhada do amor próprio, né, através da escrita terapêutica, como que ela pode ser um caminho, né, para que a gente consiga fazer esse olhar para dentro, porque afinal de contas, né, Ana, o auto-amor ele é fundamental para todas as áreas da nossa vida, né? É base para toda a nossa experiência, né, da nossa visão de mundo, da visão que a gente tem de nós mesmas, né? Conta um pouquinho, você que, né, é especialista no tema, conta um pouquinho pra gente a importância do auto-amor na nossa vida, Ana. Então vamos lá. Bem, eu acho que o amor é o início de tudo, né?
Se a gente não tiver aquela pitadinha do amor, qualquer coisa que nós fazemos não tem sentido. Eu pelo menos penso assim. Então, seja na sua profissão, seja você está cuidando de umas plantinhas, seja no seu trabalho, com a sua família, com seus bichinhos de estimação, né? Então, eu acho que tudo isso, se a gente não colocar essa dose de amor, a coisa perde a graça. Agora, se a gente também não gosta de nós, quem que vai gostar? É isso que eu estava falando, né? Então, a importância do auto-amor é o auto-amor, amor por si próprio. Se a gente não gosta do que a gente vê, se a gente não gosta do que somos, da nossa história, né? Quem vai gostar? Então, eu falo assim, a gente só doa aquilo que a gente só transborda aquilo que nós somos. Então, se às vezes eu estou magoado com alguma situação, se eu sou aquela pessoa fechada, irritada, cheio de rancor, muito provavelmente é isso que eu vou doar, né? Mas se eu também sou aquela pessoa que, apesar dos pesares, porque nenhuma vida é fácil, né? Eu consigo ali ressignificar todas as questões, entender, eu acho que a vida fica mais leve. Porque se a gente não tiver essa questão do auto-amor, do amor próprio, a gente vai acabando entrando em algumas ciladas. Como assim? A gente vai entrando em relacionamentos abusivos, sejam em familiares, sejam, né, em relacionamentos de amizade, amorosos. Então a gente fica muito vulnerável para tudo isso. E o quanto é importante, a gente às vezes cobra muito do outro, projeta muito no outro, né? Porque fica aquela história, né? Metade da minha laranja, tampa da minha panela. E eu acho que a gente já nasceu inteiro, né? E o outro só vem para transbordar aquilo que já é bom. A gente não pode ficar jogando no outro essa tarefa de que o outro tem que preencher algum vazio. Parece que a gente nasceu com um buraco e aí precisa vir alguém e encaixar. Então, eu acho que a gente precisa se gostar, não é egoísmo. O auto-amor é uma necessidade para que a gente consiga fazer as coisas como a gente está aqui, né? Amando o que faz, se cuidando, tendo os nossos momentos, para a gente conseguir transbordar coisas boas para o outro. Nossa, eu ficar falando aqui, eu vou animar, empolgar. Então, eu acho que tem assim, resumindo, né? Eu acredito que o auto-amor, ele tem esse impacto na vida das pessoas. E pode ter tantas coisas positivas e tanto negativas. Às vezes eu falo assim, as pessoas falam muito de amor próprio, mas não entendem realmente o que é o amor próprio. O amor próprio é muito além do que palavras feitas, né? Todo dia você cultivar como se fosse uma plantinha. Todos os dias. Vai ter dias que a gente não tá legal. Mas ainda assim eu tenho que gostar daquilo, eu tenho que entender, eu tenho que me conhecer, né? Então eu acho que isso faz parte para a gente prosseguir e se encontrar. Até para que as coisas façam mais sentido na nossa experiência de vida, né, Ana? Porque, como você disse, quando a gente se afasta, né, desse autocuidado, desse autocarinho, a gente fica muito no mundo do outro, como você disse, né? E aí, quando a gente está no mundo do outro, a gente deixa com que outras pessoas e outras situações comecem a fazer escolhas, né, para nossa experiência de vida. E aí, por muitas vezes, a gente chega num momento, às vezes, da vida e para, nossa, por que eu estou fazendo isso, né? Quando foi que eu escolhi? Será que isso que eu estou fazendo faz sentido, né? E aí, quando a gente percebe, a gente está se afastando, né, da nossa essência, do nosso propósito de vida, né? Então, o auto-amor, a autoestima, ela é fundamental até para que a gente se relacione melhor com as pessoas, né? Porque a gente estando forte, a gente cultivando, né? Como você disse, cultivando e transbordando para o outro, a gente vai trazer muito mais amor para o outro, porque a ideia de fazer só pelo outro é uma ilusão, né? Porque, na verdade, quando você está só dando para o outro, você nem está dando 100%, né? Daquele sentimento genuíno que você poderia dar, né? Então, eu gosto de usar
a história do jardim interno, né? De que a gente precisa cultivar o nosso jardinzinho interno para que ele floresça, né? E aí sim a gente vai poder escolher em alguns momentos oferecer uma flor, né? Como a gente está fazendo aqui agora, né? Mas o nosso jardinzinho tá lá, né? Ele não tá vazio, né? Agora, quando a gente quer, né, que o outro preencha esse espaço, nunca vai preencher, como você disse, né? Porque é um espaço que é só nosso, né, Ana? Com certeza. Eu sempre falo assim, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né? Então, assim, a gente não deve ficar buscando no outro que a gente acredita que está faltando. Então, até para, como você falou, para nossa vida e para nos conhecermos, para entendermos quem somos, o que gostamos, o que não gostamos, a gente precisa se conhecer e amar. Às vezes o que você considera também como um defeito, né? Mas tem até uma, uma frase de Clarice Lispector que a gente nunca no nosso edifício, a gente, às vezes um defeito pode ser o que está mantendo o nosso edifício. Então a gente não sabe se aquilo realmente é o defeito, porque quantas vezes a gente só olha para o que está faltando, para o defeito, e a gente não se valoriza e não gosta e nunca tá bom. Então fica numa busca de perfeição que não existe. Então acho que é Uhum. muito importante a gente focar e se abraçar mesmo, né? Ter esses momentos de autocuidado, como aqui uma live, de ter momentos, às vezes, de fazer nada, que às vezes é fazer tudo. Eu acho que a gente vai Uhum. conectar com a nossa essência, como um jardim mesmo. Eu sempre gosto de utilizar mesmo a questão da natureza, das flores. Todos os dias eu tenho que regar, né? Eu tenho que Uhum. cuidar. Às vezes não regar, mas eu preciso de saber se eu preciso de colocar ali um pouquinho no sol, eu preciso de olhar com carinho. Não vão ser todos os dias que eu estou florescendo. Às vezes eu vou ter aquele momento de introspecção. E a gente entender que a vida é assim e é bela da forma que é. E tem os momentos que nem tudo é perfeito. E que eu acho que a gente também tem que ver beleza até nisso, porque a gente cresce muito, né, Leia? Uhum. Momentos. Sim, com certeza. Né? A gente aprende muito com os desafios e a vida vai trazer desafios, né? Tem até um comentário que eu acho que é um exemplo do que você está falando. Aqui quem comentou foi de um jeito bem diferente. Eu não sei teu nome, depois você comenta. Mas o Instagram é de um jeito bem diferente. Ela colocou assim: eu vou focar no auto-amor para trabalhar o fato de que eu tô casando a minha única filha. E isso tá doendo. E eu preciso celebrar o amor do casal e o meu amor próprio, né? Não projetar a minha vida nela, né? Então é exatamente isso, da gente conseguir celebrar apesar do desafio, né? Porque esse momento, né, ver a única filha, né, casando, saindo de casa, é um desafio materno, né? Mas o quanto, né, o alto amor pode ajudar até a expressar esse amor para tua filha nesse momento, né? Olha que interessante. Às vezes a gente vai muito a questão do amor próprio para relacionamento, mas aí trouxe a nossa colega algo tão significativo, porque, nossa, às vezes eu coloquei todo o meu amor voltado para o meu filho. A minha Uhum, realização era o meu filho. Eu não sei o caso, mas eu já quero trazer, aproveitar isso. A gente coloca o nosso amor em alguma coisa, em alguém, esquece, vive para o outro, projeta os sonhos, vive os sonhos do outro. E aí, quando aquele relacionamento acaba, vamos pensar assim, não estou falando disso, mas vamos pensar no geral, seja um relacionamento amoroso, ou mesmo quando o filho vai embora, que tem a questão do ninho vazio, que ela está passando uhum, por isso. Peraí, e agora? Quem que sou eu? O que que ficou aqui, né? Cadê tudo? Vou ter que me refazer, vou ter que me reinventar. Porque até então eu estava vivendo para o outro, os sonhos do outro. E a gente tem que tomar cuidado também com os excessos. Tudo no equilíbrio, né? Amor demais também, às vezes pode ser prejudicial. Não sei se é o caso, mas o que você está falando faz todo sentido. O auto-amor é isso. É a gente olhar, ficar feliz por outro, né? Não quer dizer que sua filha vai sempre ser sua filha, mas também agora se conectar com quem é você. uhum. E se ficar E muito difícil, olha, procurar psicoterapia, né? uhum. E olha só que interessante, a gente tem um outro comentário
Josimar e Letícia, que coloca que precisa melhorar essa questão no trabalho, né? Então, o autoamor, a nossa autoestima, ela impacta todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente está com uma autoestima rebaixada, isso vai impactar em tudo que a gente faz, seja na nossa vida pessoal, familiar, ali com os filhos, ou no trabalho, né? Com o parceiro, com a parceira, na nossa relação com a gente mesma, né? Então, todas as áreas acabam sentindo esse impacto, esse distanciamento, né, que a gente acaba fazendo em alguns momentos. E fazer essa retomada, ela é fundamental para que a gente possa retomar também o propósito daquilo que a gente faz e melhorar, inclusive, os relacionamentos, né? Então, seja os relacionamentos no trabalho, os relacionamentos familiares, amorosos, amizades, porque quando a gente está bem, a gente consegue entregar para o outro o que de fato ele e nós merecemos, né? E isso é um movimento de respeito, né? Um respeito com a gente mesma e também com o outro, né? Da gente realmente estar entregue ali quando a gente estiver, né? Quando a Ana coloca, né? Muito mais qualidade do que quantidade, né? Então, o quanto a gente está entregue, né, naquilo que a gente faz com a gente mesma. Então, né, às vezes a gente hoje em dia a gente fala de autoestima o tempo todo, né? É um termo que está meio que na moda, né? E Sim, às vezes parece que autoestima é só aquela coisa da gente se olhar no espelho e se achar bonita, né? E vai muito além disso, né? Vai na maneira como a gente se respeita, né? De como a gente realmente está entregue, né? Na nossa própria existência, né? Então vai muito além, né? De um cabelo bonito, de uma maquiagem bem feita, né? Então o se cuidar, né? Normalmente eu pergunto, né, questiono, e aí, como está o autocuidado? Ah, não, eu fiz as unhas, né? Mas será que é só até aí? Não que isso não faça parte, né? Mas é muito pouco, né, Ana? É só o primeiro passo ali de uma avalanche, né? De mudanças ali, de um posicionamento, né? sim, eu acredito que é algo de dentro para fora. Por isso que eu gosto já de tanto assim, de trabalhar questões do passado, entender quais são essas faltas, porque às vezes, sem perceber, a gente projeta tudo num trabalho, ou a gente projeta tudo no filho, ou a gente projeta o nosso amor tudo no relacionamento, ou na Uhum. amizade, aí acaba alguma coisa, ou a pessoa não está feliz, ela se sente assim, não, eu não posso, né? Eu não sou capaz. E aí vem essa questão dessa insegurança, impotência, essa questão da, como você falou, às vezes fala muito de autoestima, do amor próprio, às vezes fica parecendo meio clichê, mas as pessoas não entendem de fato que realmente isso pode impactar de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa. A gente precisa entender o que está passando e o auto-amor ele vem muito além mesmo só da questão externa. Eu falo muito que é interna mesmo. É Uhum. aquela questão de você se encontrar dentro de você, gostar do que você o que você está pensando, se conhecer. Né? Então, assim, Ana, como que eu faço? Porque eu vi alguém comentando aqui o equilíbrio. Ah, mas o equilíbrio é tão difícil. Realmente, o equilíbrio é lindo ser falado, mas o equilíbrio é bem difícil. Mas a gente precisa praticar. Assim como uma plantinha, eu preciso de cultivar, eu preciso de cuidar e vai ter o seu tempo. Não adianta eu querer simplesmente que aconteça, hoje eu me enchi de amor próprio e eu tô ali feliz da vida, cheio de autoestima. Entender que também vai ter dias que você não vai estar legal. E você também se gostar nesse momento. Porque a gente só foi preparado para coisas boas, felizes. E aí, quando vem algum sentimento, alguma emoção de raiva, de algo assim que não gostaria, né? Porque a gente tem que engolir o choro, a gente tem que dar conta de tudo. Aí não sabe lidar. Aí pronto. Não começa, não entende o quanto que ali faz parte de nós mesmos. Então a gente se amar em todas as versões, até naqueles dias que nós não estamos bem. Uhum. Eu gosto muito de sempre lembrar a importância, né,
da aceitação, né? Da gente se aceitar. A importância da aceitação dentro do movimento, né? Da retomada do amor próprio. Porque amor próprio não é, né? Igual a gente disse agora há pouco, não é só olhar no espelho e dizer que tá tudo bem, que a gente se ama, né? E aquela coisa assim 100% positiva, né? Porque o ser humano não é 100% positivo, né? A gente tem várias emoções, né? E elas acontecem e fluem ao longo da vida o tempo todo, né? Então eu sempre gosto de lembrar do conceito de luz e sombra, né? Todo mundo tem sua luz e sua sombra, e uma não existe sem a outra, né? E quando a gente pensa no conceito da sombra, às vezes a gente pensa, não, não quero, né? Não é meu, a gente não quer nem olhar, a gente às vezes nem sabe o que tem ali. E muitas vezes a gente perde tanto com isso, porque a nossa sombra também tem muita força, a nossa sombra também tem muita potencialidade, né? Então, a partir do momento que a gente olha, né, tem um enfrentamento e aceita, a gente convive muito melhor e a gente pode usar o melhor de tudo aquilo que vive em nós, inclusive da nossa sombra, né? Porque tudo aquilo que vive em nós faz parte de quem a gente é, né? Eu sempre brinco, Ana, eu gosto muito de contos de fada, né? E aí, aqui o meu canal, vocês devem saber, né, que a minha personagem preferida é a Alice, né? Imagina, Obviamente, não dá para perceber isso. né? Pois é. Então, eu sempre brinco que a minha luz é muito Alice, né? A minha luz tem muito da Alice, da criatividade da Alice, mas eu também tenho o meu lado sombra. E tem uma personagem que eu gosto muito, que eu também sou apaixonada, que é a Rainha Má, né? E eu brinco que as duas vivem em mim, né? Que eu tenho o meu lado Alice, mas também tenho o meu lado Rainha Má, né? E os dois me ajudam, os dois vivem em mim, né? É um jeito simbólico, muitas vezes, de eu olhar para mim e conseguir perceber, né, aquilo que vive em mim. E muitas vezes eu preciso da força da Rainha Má para me movimentar, né? E tem dias que eu preciso mais da delicadeza da Alice ali para me convidar a tomar algumas escolhas. E assim é para todo mundo, né? Só que a partir do momento que a gente quer esconder a nossa sombra, que a gente não quer olhar, que a gente, né, não quer aceitar que aquilo vive na gente, aquela energia não vai embora, ela fica lá dentro. Só que aí ela vem com culpa, ela vem com um monte de emoção que faz a gente ir cada vez mais deteriorando a nossa autoestima, né? Então aí a gente começa a não se relacionar bem com a gente mesmo, porque a gente não está aceitando um monte de coisa que vive lá dentro, né, Ana? Sim. A questão do amor próprio e autoestima só é um resultado de tudo que somos. Não é o principal, não é o resultado de tudo isso. Amei a forma que você utilizou essa metáfora, né? Porque nós somos mesmo, às vezes a gente é aquela princesa, mas de vez em quando a gente é bruxa e tá tudo bem. Né? Para psicanálise a gente vai falar o líquido ego, super ego, mas aí essa questão. Só que a gente precisa entender que é isso, é se abraçar mesmo, nos nossos melhores momentos, mas também naqueles momentos que não estamos tão legais. Que a gente tem raiva, que a gente deseja alguma coisa, que a gente pensa que não pode pensar. Nós somos humanos. Então acolha essa emoção, veja o que ela está querendo te trazer, vai filtrando e vai tentando aí te conhecer, né? Porque eu acho que é isso que a escrita vem, eu acredito, para facilitar, para trazer esse olhar aí. Eu achei bem interessante. A gente já está entrando nos contos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma história muito próxima, né, com os contos na minha vida pessoal, né? Antes mesmo de eu imaginar que eu seria psicóloga. Então, desde criança, desculpa, desde criança eu me relacionei muito com os livros, né? E a partir das histórias, dos personagens, eu, de alguma maneira, eu ia organizando o meu mundo interno, né?
Então, quando eu era criança, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de relacionamento, eu tinha poucos amigos, eu era uma menininha bem tímida, né? E a partir do momento que eu vivenciava algumas experiências a partir das histórias, da leitura, eu conseguia ir superando ali pequenas vitórias na vida pessoal, né? Então, desde muito pequena, eu fui descobrindo que as histórias elas tinham um poder terapêutico muito grande. E aí, ao passo que eu fui crescendo, além da leitura, eu fui começando a escrever. E aí eu também percebi que quando eu escrevia, eu conseguia deixar transbordar muito do que eu sentia, e mais do que isso, às vezes entender algo que eu nem fazia ideia que estava ali, né? Então, na adolescência, por exemplo, eu era aquela adolescente que escrevia vários e vários diários, né? Ah, Não você sei. tinha diário? Nossa. É, não sei se o pessoal que está assistindo aqui também, vocês podem comentar se vocês Comenta faziam aqui. isso na Quem é da época do diário? Gente, eu adorava. Adorava. diário, papel de carta, enfim, né? Então, eu fui percebendo na minha vida, né, que a escrita, a leitura, me ajudavam muito a me conectar com quem eu era. E aí, enfim, me tornei psicóloga e toda vez que eu adentrava o mundo da psicologia, seja na clínica ou em algum outro projeto, me vinha muito essa sensação que eu tive ao longo de toda a minha vida. E aí, aos poucos, eu fui trazendo a escrita para minha prática também como psicóloga, né? Então, eu uso a escrita de várias maneiras possíveis e hoje ela está tão presente na minha prática quanto a própria psicologia. E eu percebo hoje, com muita felicidade, que nos meus atendimentos, a escrita ela acaba sendo também um caminho de transformação, né, para as minhas clientes. Ali, através daquilo que a gente escreve, a gente pode também acessar muito do que a gente sente, entender muito sobre aquilo que vive na nossa mente, no nosso pensar, e com isso a gente consegue também estimular várias potencialidades, inclusive, né, a autoestima, né? Então a gente tem diversos exercícios de escrita terapêutica que a gente pode usar para estimular esse processo, porque como comentaram aqui, não é um processo fácil, né? Chegar nesse equilíbrio é muito difícil, é muito desafiador. Envolve, né, como a Ana colocou, não é uma vez que a gente vai fazer algo e que vai mudar esse quadro. Não é um exercício, mas é todos os dias, né? É realmente um processo e, na verdade, é algo que é para a gente levar para a vida toda, né? Porque é o nosso relacionamento com a gente mesma, né? Então é algo para ser cultivado. Usando de novo a metáfora do jardim, a gente não pode deixar de aguar o jardim, né? Ele também não pode deixar de ter sol, né? Ele precisa ter um nutriente para que continue florescendo. Então essa caminhada é desafiadora, porque ela vai fazer parte da vida e a vida é desafiadora por si só, né? Então é um exercício diário, né? Como a Ana colocou. E a escrita, ela pode ser ali como se fosse uma amiga, sabe? Que vai nos ajudar nessa caminhada, né? Então, através daquilo que a gente escreve, a gente pode fazer desencadear muita coisa que vive em nós. E às vezes não é só um texto gigante, às vezes uma palavra já faz toda a diferença. Para quem estava na live que a gente começou lá no Insta da Ana, acho que talvez percebeu isso naquele exercício rápido que ela fez ali no comecinho da live. Quem não estava lá, o que, que a Ana fez? Ela pediu para quem estava ao vivo comentar as 5 pessoas mais importantes da tua vida, né? E aí, inclusive, quem quiser comentar agora, pode comentar aí de novo. Quem que as 5 pessoas mais importantes? Quem não estava lá pode comentar aqui. Mas olha só, ela passou um exercício super rapidinho, né? Comentar as 5 pessoas mais importantes. É um exercício de escrita, né? Vocês vão digitar aqui e digitar também é escrever, tá? Escrever à mão, escrever no computador,
tudo que envolve as palavras é processo de escrita. E aí, olha só, são 5 palavrinhas que vocês vão escrever, mas a reflexão desse exercício, ela pode ser gigante, né? Então, pequenas palavras que geram grandes transformações. Então, às vezes as pessoas têm resistência com o processo de escrita. Ah, mas eu não gosto de escrever. Ah, mas eu tenho preguiça. Ah, mas isso. Gente, a escrita faz parte da nossa vida, né? Todo dia a gente escreve alguma coisa, desde aquele bilhetinho que a gente bota na geladeira, né? Desde aquele recadinho que a gente deixa para a gente mesma para não esquecer alguma coisa. Todos os dias a gente escreve, né? Todos os dias a gente vai, de alguma maneira, trazer isso. E aí a gente pode escolher como e de que maneira a gente vai trazer a escrita, né? No caso desse exercício que a Ana passou, né, a maioria das pessoas respondem outras pessoas, né, Ana? Pai, a mãe, marido, esposa, filho, papagaio, o gato, né? Mas dificilmente a gente se inclui nas 5 pessoas mais importantes da nossa vida, né? E o quanto essa reflexão pode ser importante, né? O quanto você está se colocando como prioridade, o quanto não está, né? Então, pequenos exercícios. Tem um exercício, Ana, que eu sempre passo para os meus clientes, que é um exercício Vamos lá. simples, mas que mostra também como a gente se afasta desse olhar para a gente mesmo. Eu peço para a pessoa dividir aí, quem quiser fazer o exercício, é bem bacana para a gente mapear, né? O início ali para a gente começar a mapear como está o nosso processo de autoestima. Eu peço para a pessoa dividir a folha em 2 colunas e de um lado ela vai colocar tudo aquilo que ela quer mudar, tudo aquilo que ela quer transformar, tudo que está incomodando, tudo aquilo que ela não gosta, né? Então, de um lado vai colocar lá tudo que ela quer mudar e que ela não gosta. E do outro lado, ela vai colocar o contrário, né? Ela vai colocar aquilo que existe nela e na experiência de vida dela, pela qual ela é grata, aquilo que ela tem orgulho, o que, que ela faz e que realmente, né, ela acha que faz bem, né? Quais são as suas potencialidades, as ferramentas que ela tem. E o curioso é que normalmente a primeira coluna ela é preenchida muito rapidamente. Porque quando a gente pergunta o que a gente quer mudar, a gente já sabe de cor, porque a gente pensa nisso o tempo todo. E aí a primeira coluna a gente vai rapidamente, às vezes até faltar linha. Agora, para fazer a segunda, é um trabalhão gigante para às vezes a gente conseguir reconhecer aquilo que a gente é boa. Você percebe isso, Ana, na tua prática também? Muito! Eu falo que até num livro que eu escrevi, um e-book recentemente, eu estava contando isso. Na minha experiência antes eu era de RH, eu fazia entrevistas. E aí você fala aquelas perguntas, cite 5 qualidades, 5 defeitos. A pessoa só ia para o defeito. Qualidade, ela paralisava. E aí eu falava assim, nossa, quanto que a gente já olha, né, para aquilo ali que a gente não gosta, mas não consegue pensar, ou até mesmo uma entrevista, se valorizar, ó, tô vendendo meu peixe. O quanto que a gente tem essa dificuldade, super nítido aí. Acho que cada um já pensou em vários defeitos, até mesmo do que qualidade, né? Uhum. Exatamente. Então, pessoal, vamos fazer um exercício agora para fortalecer isso. Comentem aqui 5 qualidades que vocês têm. Cada um pense aí as 5 primeiras qualidades que vier aí no pensamento de vocês. Vamos começar a exercitar o reconhecimento, né, das nossas potencialidades, das nossas forças, porque muitas vezes, né, Ana, o que eu percebo, as pessoas têm um monte de habilidades, só que elas não reconhecem, né? Quando a gente faz algo errado, a gente fica se culpando. Aí quando a gente faz algo certo, eu não fiz mais do que deveria ter feito mesmo, né? E tem pessoas que não conseguem receber elogio, sente assim que tá, a pessoa tá me ofendendo, a pessoa tá falando isso porque ele puxou no saco. Uma dificuldade gigantesca de receber elogio.
Então, assim, o quanto que a gente tem crenças limitantes que a gente precisa desconstruir. Ah lá, o povo tá colocando assim, ai, vixe, a gente está colocando uma coisa assim, impossível, né? Então, acho que a gente precisa, assim, repensar e começar, acho que essa noite, exercitar isso mesmo. Pare de focar no que falta e comece a olhar para o que você tem e agradecer por isso. E olhar para algumas questões, não é que são defeitos, de repente são questões que você pode melhorar. E às vezes pergunta para si mesmo se é um defeito, né? Uhum, exatamente, né? Porque às vezes aquilo que a gente considera um defeito, né, ou algo que a gente tem que mudar, às vezes está ligado justamente com aquele processo da gente estar querendo fazer tudo pelo outro, da gente estar fazendo escolha pelo outro, né? Então, por que que você quer realmente mudar, né? É por você, né? Ou é porque você está com medo do que as outras pessoas podem pensar, ou porque você acredita que mudando o teu chefe vai te ver de uma forma, ou o teu marido vai gostar de você de outra maneira, né? Ou que a tua esposa vai reconhecer mais isso ou aquilo em você. Então, realmente, aquilo que você está considerando que é um defeito é realmente um defeito, né? Ou é uma expectativa que você está colocando em você a partir do que os outros, né, pedem ou daquilo que você imagina que vão pedir, porque às vezes está só na nossa mente, né? Não é nem o outro que está pedindo, é a gente que acredita que, né? A gente, essa questão começa também pela nossa autoaceitação. Autoconhecimento, faz as pazes com a história, autoconhecimento, autoaceitação, e aí a gente vai caminhando para todos os outros degraus. O que eu quero trazer também é que a gente. Nossa, fugiu aqui que eu ia falar agora. Gente, eu estou olhando vocês colocar aqui. Mas o que eu quero trazer é que. Qual ponto que você estava falando, Leia? Eu fui olhar o comentário. Da expectativa dos outros. Isso, da expectativa. E aí a gente fica muito vivendo para o outro e tentando a gente se diminui para encaixar no mundo de alguém, mas para fazer o outro feliz. Às vezes a gente fica totalmente fora do que realmente somos, da nossa essência, para ser aceita pela nossa sociedade, ser aceita naquele trabalho, por aquela amizade. Mas você já se perguntou se você está sendo você, de fato? Ou você está sendo o que as pessoas querem que você seja? Aí não tem jeito. Você não vai encontrar um equilíbrio nunca. Você não vai encontrar essa tal felicidade, essa tal autoaceitação, esse tal auto-amor. Por quê? Você está vivendo para o outro, você não está vivendo para você. Uhum, exatamente. Né? Porque aí a gente vai se distanciando, né, de quem a gente verdadeiramente é. E olha só quantos comentários eu tô vendo aqui, né? O pessoal colocando. Então, olha quanta potencialidade, né, vive em nós e que muitas vezes fica adormecida, né? Que muitas vezes fica não reconhecida, fica escondida ali num cantinho do nosso coração. E muitas vezes a gente sofre e a gente não consegue perceber que esse sofrimento vem desse movimento que a gente faz de ir contra a nossa natureza, a nossa essência, né? E de quem a gente realmente é. Porque para se encaixar no mundo do outro, né, como a Ana colocou, a gente tem que deixar de lado os nossos valores, né, as nossas crenças, o nosso propósito e abandonar isso faz doer, né? Vai cada dia mais ali fazendo doer e o nosso coração vai trazendo, né, isso pra gente. Isso muitas vezes vem de diversas formas, né? Não vem só em formato de sentimento, porque o nosso corpo sente, né? Sente tudo que acontece, né? Então, quantas vezes a gente tá lá, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Porque o nosso corpo vai sentindo, né? Todo esse aprisionamento que a gente faz. E muitas vezes
eu já vi relato de muitas pessoas, né, de que melhorando essa relação com a gente mesma, melhorando esse movimento de respeito, de amor com a gente mesma, muitas doenças acabam melhorando ali, né? Pressão alta, diabetes, por exemplo, né? Que às vezes você coloca o teu corpo num limite, né? E porque tá tudo sufocado, porque tá tudo ali preso, né? E a hora que você vai trabalhando, o teu corpo vai respondendo também, né? Então, a nossa mente é uma máquina maravilhosa, mas a gente tem que ajudá-la, né, a potencializar aquilo que ela tem de bom, né? A gente tem que ajudar para que o processo flua, né, Ana? Eu falo muito que imagina que você tem dentro, você plantou uma sementinha, de repente, coisas boas ou ruins. E aquilo que você regar mais, alimentar mais, é aquilo que vai crescer. Então, se você sempre se apega a essa tal rancor, insegurança, impotência, tipo, tudo de coisas ruins, ódio dentro de você, sem perceber, a gente fica regando, a gente fica ali alimentando e vai criando raízes que ali, né, você tá totalmente fora. Quando a gente começa a entender que a nossa mente, ela às vezes mente pra gente, dependendo do que a gente faz, mas ela também pode ser nossa amiga e ela trabalha. Então, eu deixo de alimentar aquilo de ruim e começo a alimentar o de bom. Nossa, o mundo é pequeno para você. Então, a nossa mente, ela que vai nos guiar para tudo. Se a gente não estiver legal aqui, a gente não está legal em lugar algum. Então, a gente precisa muito, de fato, cuidar. E a nossa mente agradece muito. Quando a gente percebe, a pessoa ela começa a se conhecer, ela começa a se empoderar, ela começa a ver realmente o seu valor, é libertador, né? Uhum, com certeza. Realmente um processo que é desafiador, né? Que pode envolver ali dor, né? Porque o processo de olhar muitas vezes para o que incomoda dói, mas é de fato libertador, né? Porque você a escrever a tua própria história, né? Não tem dinheiro que pague isso no mundo, né? Porque muitas vezes a gente faz literalmente isso, né? De entrega o livro da nossa vida para as outras pessoas escreverem, né? E ser de novo, né? Protagonista e também escritora da própria história é fundamental para que a gente tenha propósito de vida, né? Para que realmente a nossa vida faça sentido, né? Muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando o sentido da vida, né? Eu costumo dizer que não existe um sentido, mas existem vários, né? E quais são esses sentidos? São os sentidos que a gente mesma vai dar para a nossa experiência de vida, né? Então, pegar de volta, né, o livro da nossa história, né, e falar, não, eu sou protagonista, né? Sou a personagem principal dessa história. E também sou a escritora, né? Sou eu que vou definir onde tem ponto, onde tem vírgula, onde começa um novo capítulo, né? Isso de fato traz uma transformação e uma liberdade que não tem preço, né? Que é a liberdade de realmente ser quem a gente é, né? Sem vergonha de quem a gente é, aceitando de fato a nossa essência, né? Trazendo ela para o mundo. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter um impacto no mundo muito grande, né? Porque quando a gente está fazendo algo, estando 100% ali, a gente consegue muitas vezes fazer coisas que a gente nem acreditava que a gente poderia fazer, né? Então, quando a gente vai fazer essa listinha, né, o exercício lá das potencialidades, daquilo que quer melhorar, às vezes você nem sabe, mas tem um monte de ferramenta aí que você ainda nem conhece para colocar na listinha das potencialidades, mas que já vivem aí dentro de você.
Ou às vezes existem ferramentas internas que você já usou, mas que você por algum motivo deixou para trás, você deixou adormecida, né? E aí às vezes eu vejo algumas pessoas assim, ai, quando eu era mais nova, eu era tão corajosa, ai, quando eu era adolescente, eu fazia tal coisa. Tudo isso vive aí, né? Não foi embora, só tá trancado numa caixinha, e aí a gente tem que destrancar, né? Então, e a escrita terapêutica, o movimento de escrever, ele é maravilhoso para isso, porque é como se a cada movimento de escrita você destrancasse uma dessas gavetinhas internas que tem um monte de coisa aí esperando por você, né? Então, muitas vezes está lá, mas a gente não está olhando, né, Ana? Pois é, o pessoal tá aqui falando que tá amando. Meu Deus, estou amando, obrigada, meu sonho. Boa noite, amados. Tem muito recado aqui. Pessoal, é verdade, para agradar, nos afastamos da nossa essência depois de muito trabalho para voltar para casa. O pessoal conseguiu colocar aqui os exercícios. Eu acho que depois de muitas provocações, né, as pessoas Uhum. conseguem olhar para si. Que bacana. E lembram-se que é todos os dias isso. E eu queria trazer algo também que você falando me fez pensar. Você já experimentou ser você? A gente começa a ser o personagem que os outros querem, por medo de não nos aceitarem. Por medo de se a gente falar o que pensa, o outro não vai aceitar. Se a gente falar o que a gente gosta, o outro não vai aceitar. Se houver... Então a gente só fica na vida de suposições. Mas você já experimentou ser você? Você já experimentou fazer o que você gosta, estar com quem gosta, falar não quando você quer falar não, falar sim quando quer falar sim? Por quê? Porque às vezes a gente está tão longe da nossa essência, está vivendo tão para o outro, que a gente vai entrando no modo automático e nem percebe que a gente está vivendo. E como Uhum. a Maria trouxe, quais são os seus sentidos da vida? Não o que os outros estão esperando. Então, a partir do momento que nós paramos de ser aquele personagem que os outros querem e começamos a ser protagonista da nossa história, a gente vai conectar com o outro muito mais. O outro vai gostar da gente muito mais. Por exemplo, hoje tudo que aconteceu aqui, vocês ficaram assim, pensando, ah, não vou. Pelo contrário, vocês estão todos aqui, estão assistindo a gente. Percebe que às vezes tem a vida, tem umas imperfeições, sai fora do que a gente planeja, e a gente vai estressar por isso? Não vai, não adianta. E a gente vai ter que, apesar disso, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, é para vocês refletirem que já experimentou? A gente vive para todo mundo, mas você já experimentou viver para você, sonhar os seus sonhos? Por exemplo, eu quero dizer para você, você pode, a gente te autoriza a fazer o que você quer, lógico, com ciência, mas parece que às vezes as pessoas precisam de autorizações, elas não se sentem dignas daquilo, elas não se sentem merecedoras. E aí é onde que a gente precisa de libertar, ampliar, né? E eu acho que a escrita criativa, terapêutica, ela traz muito isso, porque às vezes a gente não consegue organizar os nossos pensamentos, e eu gosto muito da escrita, porque coloca ali, sabe, sem censura, o que você está pensando, quem é você. De repente, eu posso aqui falar também uma dica legal, Leia, Claro. que eu faço. Quem é você? A hora que acabar a live aqui, escreve aí. Como se você estivesse endereçando uma carta para mim e para a Leia. Me fala, quem é você? Mas aí você fala quem é você, realmente quem é você. Não o que os outros esperam. E aí começa a trabalhar isso, quais são esses pontos para você ser você. Você vai começar a perceber. Ah, nossa, quer dizer, se eu falar não, o outro, lógico, que não vai gostar de início, mas se ele realmente gostar de você, ele vai te aceitar. Então, começar a experimentar o que é de verdade, né? Aqui a Nascimento está falando, adorei. Você já experimentou ser você? Verdade. Pois é, gente. A gente fica vivendo para todo mundo, mas não vive pra gente. Exatamente. Eu fui num evento uma vez, foi muito curioso, era um evento para mães e filhos, né? E eu fui com a minha filha participar. E aí foi bem interessante, que eles fizeram a pergunta separados, né? Para as mães numa sala, para os filhos em outra.
E aí eles fizeram a mesma pergunta, né, para os dois grupos, né? Quem você seria se você não se importasse, né, com o que os outros pensam, né? E aí a maioria das mães, das adultas ali, né? Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, diferente, né? E a grande maioria das crianças nem conseguiu entender a pergunta. Como assim? Eu seria quem eu sou, Desistir. né? Seria, né? Olha, verdade. Então, o Interessante. quanto a gente se ingessa, né? Então, às vezes, convidar a nossa criança interior, né, também para vir para o mundo, né, e mostrar quem ela é, né? Porque pensa lá quando a gente era, né, meninas ali. A gente era muito menos engessado do que a gente é hoje, né? E embora quando a gente é criança, a gente tem ali, né, toda aquela questão de que os adultos organizam a nossa vida pra gente, mas a gente é muito mais quem a gente é com muito mais facilidade. E aí a nossa história de vida, né, as nossas escolhas também vão nos levando para caminhos, né, e que muitas vezes faz com que a gente vá deixando de lado algumas coisas que são importantes, né? Então, quem você seria, né, se você não se preocupasse, né, com o que as pessoas pensam? Provavelmente essa pessoa é a que deveria estar existindo no mundo, né? Provavelmente essa pessoa é a pessoa autêntica que você é, né? E que você pode vir a ser, né? Então, isso é algo para a gente pensar, né? Para a gente refletir, para a gente levar, né? O que será que eu tenho mudado, né? Quem eu sou para me encaixar nas expectativas, né? Das outras pessoas? Será que eu tenho me escondido nas minhas crenças, nos meus medos, né? Então, naquela sensação de não ser capaz, ou naquela sensação de não ser amada, ou de não estar protegida, né? São tantas as sensações que muitas vezes nos fazem acreditar, né, que a gente não é boa o suficiente, ou que a gente não é merecedora, né? Como a Ana colocou. Mas a gente precisa. Tudo sempre começa, acho que, numa decisão interna, né? Como a Ana colocou antes também, é de dentro para fora, né? Então, a decisão ela precisa ser interna, né? Essa decisão que é uma decisão corajosa, porque envolve uma mudança de vida, de postura, não é só uma mudança da cor do esmalte ou do penteado, né? É uma mudança de vida, de posicionamento, de como a gente se posiciona para a gente mesma e para as outras pessoas, né? Então, é uma mudança que precisa de coragem, né? Que envolve coragem. Mas a coragem é um movimento que, sem ela, a gente paralisa, né? Na vida. A coragem faz as coisas fluírem, né? Coragem, se a gente olhar para a palavra, né? Coragem é agir com o coração, né? Então, é levar em conta, né, a nossa emoção, o coração, mas é agir, né? É se movimentar, né? Então, o quanto a gente está agindo com o coração, né? De fato, esse coração sendo a nossa essência, né? Então, o quanto isso envolve enfrentamento, movimento, mas que é de fato muito libertador, né, Ana? Sim. Eu acho que é todo um contexto, como você falou. A gente começar, se algum dia alguém plantou alguma sementinha, porque quando nós éramos crianças, é interessante isso que você falou. A criança, como assim? Não, eu já faço tudo o que eu quero. E nós vamos nos corrompendo durante a nossa vida, né? A gente vai deixando de ser quem somos. Os outros também vão fazendo coisas. A gente vai pensa em algo, né? Idealiza e aí vai dando conta que, nossa, não era nada daquilo. Mas a gente esquece dessa criança. E aí a Uhum. gente se perde nesse meio do caminho e a gente acaba sendo outras pessoas do que os outros esperam. E aí plantam algumas sementinhas negativas na gente, a gente acredita, pega pra gente e começa todo dia a regar, cuidar em coisas ruins.
E não pega aquela coisa boa, aquela sementinha boa e fala, olha, que eu vou cuidar dela com amor, com carinho, que a gente precisa, como você falou, colocar isso com o coração. Precisa de ter decisões, de coragem, não é fácil, mas a gente tem que seguir o que realmente faz sentido pra gente. Não acho que tem certo ou errado, existe o que faz sentido para você. Lógico que você não vai colocar ninguém em risco, né? Senão vai falar, a Ana falou que pode fazer tudo. Não, gente, cuidado. Estou falando assim, questão, né? Mas o que faz sentido pra gente e a gente lutar por isso, né? Começar a cultivar isso. Começar a pensar, pera lá, quem que eu sou? Né? O que que eu desejo, o que que eu quero, quais são meus valores. Quando eu era criança, o que que mudou, né, de lá para cá? Tentar conectar com a sua história, assim como você fala da escrita, né? O que é a nossa história? O nosso passado a gente não muda. E a gente vai ter que abraçar ele, fazer as pazes de alguma forma. Também a gente não precisa de gostar de tudo, mas a gente vai ter que ressignificar isso, elaborar. Por isso, às vezes, é tão importante a psicoterapia. Mas a gente pode mudar o nosso presente e, consequentemente, mudar o nosso futuro, né? Com certeza, né? Eu sempre digo que o nosso destino é a gente quem faz, né? Porque as nossas escolhas vão nos levando, né, para os caminhos, né, que a gente deseja ou não, né? Depende lá das escolhas que a gente vai fazer, né? Então, a gente está nos últimos minutinhos aqui, a gente vai precisar encerrar. Passou super rápido, né? Se empolgou até, gente. Pois é. Então, assim, para finalizar, eu queria deixar muito essa ideia de que não é algo, né? Às vezes, algumas pessoas já me disseram assim: ah, mas eu não tenho uma autoestima boa, como se fosse algo que não dava para mudar, ou algo que algumas pessoas nascem com ela e outras não, né? E essa, na verdade, é uma habilidade, aliás, várias habilidades que envolvem o processo da autoestima são habilidades adquiridas, né? Ou seja, que a gente pode melhorar, né? Então, se você assistiu a nossa live e tá aí de alguma maneira, né, angustiada porque identificou alguma coisa, respira, né? Porque esse é o primeiro passo, identificar que precisa mudar, né? E seguir ali um caminho para que você possa, né, fazer escolhas para que isso mude. Para quem tiver interesse, eu tenho um livro digital, um e-book gratuito, que é o Diário da Autoestima, e que tem Presente. vários exercícios de escrita terapêutica que podem ajudar no processo da autoestima. Quem quiser receber, é só me mandar um direct. Estou vendo que tem psicólogas aqui. Quem quiser utilizar também com os pacientes na clínica, também me manda um direct. E o conteúdo da Ana é maravilhoso. Então, Ana, para a gente encerrar, fala o teu Insta para o pessoal, conta um pouquinho do que eles vão ver por lá, porque quem tiver interesse em melhorar a autoestima, o Instagram da Ana tá lá cheio de dicas. Eu passei por lá hoje, tá cheio de coisa boa para começar esse processo, né, Ana? Nossa, que presentão e-book, hein? Eu também quero. Pois é, o meu Instagram é psi.ana.dandara. É só colocar Ana Dandara, psicóloga Ana Dandara. Enfim, lá eu falo sobre muito auto-amor. Então, todos os dias ali tem dicas, tem podcasts, tem também vídeos de reflexão. Todas as segundas-feiras eu estou fazendo aqui lives lá no meu Instagram. Então, todos são muito bem-vindos também para estar fazendo parte. Também tem canal, se vocês quiserem fazer parte e receber conteúdo gratuito semanalmente. É só clicar lá nas opções da minha bio. Quero agradecer muito. Que bacana, Ana. E fala do teu. Você falou que escreveu um e-book também, você falou rapidinho dele agora há pouco. Como é o seu e-book? Conta. Meu e-book são 10 passos para cultivar o seu amor próprio. Ele é um e-book, né, que depois vai ser transformado também em livro físico, é um livro digital.
E aí, quem tiver interesse, ele tem um valor bem simbólico, é só entrar em contato comigo. E também tem o Amorflix, que mensalmente a gente tem uma assinatura mensal de R$19,90, que toda você pode ter Adorei! grupo. Amorflix. Olha só, gente, estamos precisando. E todo mês tem Adorei. uma palestra com temas voltados ao amor próprio. Foi fazendo as pazes com a sua história. A última foi sobre autoconhecimento, agora vai ser aceitação. E aí a gente vai indo para cada degrau. Então tem muita coisa lá. Fora que tem um grupo exclusivo. A gente está fazendo tudo assim para tentar ajudar a maior parte das pessoas. Quem quer fazer parte desse time está super convidado. Adorei, muito bom, Ana. E adorei o nosso encontro. Foi uma delícia. A gente vai ter que marcar outra, porque foi muito rápido, né? O tempo passou, a gente nem viu. Não, eu não vejo. Eu adoro falar, Leia, você é um doce de pessoa, um amor de pessoa. Gratidão por isso, por esse convite. É muito especial. Amei. Nossa, sempre que chamar, conta comigo que eu adoro. Amei estar aqui com você. Obrigada, querida. Também amei.